Oi, Eliseu, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Pinheiro? Como é que você está por aí? Tudo tranquilo? Ah, tá tranquilo. Estou aqui, aí um dia de trabalho e sempre aí nessa área de saneamento e estou animado hoje aqui com essa nossa primeira conversa, né? É uma conversa aí para o pessoal sobre simulação hidráulica, né? Sobre aí para as empresas de saneamento e está muito legal. Estou muito feliz aí de estar conversando hoje aqui com você e a gente falar aí sobre como fazer para fazer uma gestão nas empresas de saneamento aí, usando a engenharia. E você, como é que está aí? Não, estou tranquilo. Eu estou aqui, eu até deixei eu estava mexendo aqui no software, no EPANET, né, que é um simulador hidráulico, né? E eu estava vendo aqui umas possibilidades que ele tem para a gente poder analisar um sistema, né? Hoje em dia todo mundo pensa muito em combater perdas, né? Nós estamos numa crise hídrica e, na verdade, o que você precisa é reduzir as perdas. Então, quando você tem muita pressão no sistema, com certeza você vai estar perdendo mais água. E o EPANET, né, o modelador hidráulico, ele permite, né, desde que você tenha a sua rede desenhada aqui dentro, que você faça simulações, que você faça comparações, né, do seu sistema funcionando, com pressão, com muita pressão, com pouca pressão, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um loteamento um pouco pequeno, né, onde a gente pode ver aqui, ó, nessa lateral as pressões do sistema. E o que eu vejo aqui? Deixa eu só dar uma acertadinha aqui para você, Pinha. Aqui é a parte alta do meu condomínio e aqui é a parte baixa, né, onde as pressões são mais altas. Ah, O então Epanet, esse vermelho aí é a pressão mais alta e o azul é a pressão mais baixa, é isso, né? exatamente. O Epanet ele tem algumas ferramentas aqui que permite a gente verificar isso em forma de mapas, né? Então eu vou aqui agora pedir para ele gerar um mapa para mim, um mapa de copas primeiro, para a gente ter uma ideia aqui do terreno, né? Então, eu tenho aqui a parte mais alta do condomínio e aqui a parte mais baixa, onde as pressões realmente são bem maiores, né? Entendi. E um outro gráfico que eu consigo tirar aqui no EPANET, até para a gente ter uma ideia aqui das pressões, eu tenho aqui um gráfico de isolinhas, onde o parâmetro que eu estou usando aqui é pressão à meia-noite, né? Então, o que acontece nesse condomínio? À meia-noite, nessa parte baixa, as pressões passam da recomendada pela norma 12218, né? Aonde ela estipula 10 metros de coluna d'água o mínimo e 50 metros o máximo. Então, tem umas regiões aqui que está muito acima do recomendado. Entendi. Então quer dizer que onde está mais baixo, nesse caso aí, no terreno, a pressão está mais alta. É claro, né? A água está descendo e está aumentando a pressão, né? Isso é ruim, Eliseu? O que você acha Sim, disso aí? sim. Quanto maior a pressão, né, maior vai ser o vazamento, assim como o cliente também, né, ele vai estar consumindo mais água, né? Se você fornece uma pressão elevada, ele vai estar consumindo mais. Então, uma torneira que é aberta a 10 metros de coluna d'água, ela gasta bem menos do que uma torneira com 60, que é aquele lava-jato, pode-se dizer. Uma outra coisa aqui, Pinheiro. Desculpa te interromper, Eliseu, mas então quer dizer que se lá embaixo, né, do morro, eu estou com uma pressão alta e eu tenho um cano que ele está furado, está vazando, eu não estou vendo esse vazamento, então vai vazar mais. Então, uma forma de eu reduzir os vazamentos e a perda de água seria eu diminuir a pressão da rede, né? Mas aí o pessoal não vai ficar sem água? Então, exatamente, aí que entra a parte da engenharia. Como que você reduz a pressão num sistema? Através, né, de válvulas redutoras. E o que é o mais difícil de tudo, quando você não tem um simulador, é você, aonde eu vou instalar essa válvula redutora? Eu tenho que instalar ela em pontos estratégicos, bem localizados, para que ninguém fique sem água, né? Não adianta eu simplesmente instalar válvulas redutoras aleatoriamente e ficar testando para ver quem reclama. E essa, na verdade, é a diferença do simulador.
Primeiro você simula, verifica se essas pressões vão reduzir, você vai em campo, faz algumas comparações, né? E aí sim você traz aqui para o simulador, compara isso, e se elas se equivalerem, você pode instalar essas válvulas redutoras sem medo. Entendi. Um exemplo aqui, ó, o EPANET ele tem vários componentes, entre eles eu tenho aqui esse símbolozinho, que é o símbolozinho de válvula. Eu vou clicar aqui, ó, então é uma válvula redutora de pressão, né? E aqui no caso ela está aberta. Porque o que está acontecendo aqui, ó? Esse sistema ele está completamente desregulado, eu não tenho nenhuma válvula redutora funcionando, por isso que eu tenho pressões tão grandes aqui. Inclusive eu tenho aqui ó, um gráfico que mostra como que é a distribuição da pressão no sistema. Como que eu interpreto esse gráfico aqui? Eu tenho no eixo X pressão, então com 10, 20, até 70 metros de coluna d'água. E aqui a porcentagem de pontos, ou de vamos dizer assim, clientes, né, que eu tenho no sistema. Então eu interpreto o seguinte, ó, 10% dos meus clientes aqui, ó, estão com pressão abaixo de 30 metros. E 90% está com pressão acima de 30 metros. Ou, se eu fosse querer olhar a norma, onde diz que é 50, né, então 50. Aí eu venho aqui, ó, 40%. Como que eu interpreto isso? 40% está abaixo da máxima. Então, 60% dos meus pontos na rede estão com pressão além do recomendado. São pressões que vão causar rompimento, onde o cliente vai consumir mais, aonde você vai ter mais arrebentamentos, né? E qualquer vazamento que você tiver nesses locais, com certeza vai estar vazando mais. Então, por exemplo, nessa época que a gente está aí de escassez de água, que eu tenho até uns 2 fins de semana atrás, eu visitei um condomínio grande, e ele estava com falta de água. Então, aí no caso, nesse gráfico que você mostrou, 60% dos moradores das casas aí desse condomínio, eles estão com pressão acima de 50 metros de coluna. Então, a pressão está muito alta. E aí a água nesse condomínio, ela está vindo da onde, hein? Ela entra por um lugar só, mais de um lugar? Como que é aí? Sim, aqui nesse condomínio aqui, ela entra nesse reservatório. Tem um símbolozinho aqui, eu vou mostrar. Então, ela entra aqui por esse reservatório e aí ela distribui, né, para todos os outros locais aqui. Eu tenho aqui também uma estaçãozinha elevatória, né? A estação elevatória, o meu reservatório apoiado, estou bombeando água lá em cima naquele elevado e depois eu volto distribuindo, né? Entendi. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa interessante, Pinheiro. O que a gente pode fazer? Como eu tenho o meu sistema aqui, ele está modelado, e olha como ele está. Ele está trabalhando completamente fora da norma. O que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar essas válvulas para trabalhar. Então, aqui onde elas estavam abertas, eu vou colocar na opção nenhum e vou dar um parâmetro de controle aqui. No caso aqui, ó, 12 metros de coluna d'água. E vou ligar todas as outras válvulas redutoras que eu inseri aqui nesse sistema. Depois você podia mostrar onde elas estão para mim? Sim, claro. Vou te mostrar aqui, ó. Então eu tenho a válvula 1 logo aqui na entrada. Tá. Né? A válvula 1. Opa. Aí eu tenho uma válvula aqui, ó, a 2. Está aqui, a válvula 8. Desculpa. Tenho também aqui uma válvula aqui nesse finalzinho. Entendi. Então, essas válvulas estão distribuídas. Já foi feito um estudo e achamos o melhor local para instalar. Então, o que eu quero te mostrar é isso, ó. Sem as válvulas funcionarem, olha como que estavam minhas pressões aqui, né? Estava ruim.
completamente ruim. 60% do meu sistema estava com pressão elevada. Agora eu liguei as válvulas e vou rodar a simulação. Eu rodo a simulação, o gráfico vai mudar. A hora que eu apertar o OK aqui, esse gráfico já vai sofrer uma alteração. E olha que maravilha. Então agora, olha o que aconteceu. Vai devagar que eu quero ver se eu entendi esse gráfico aí. Vamos lá. Perfeito. Com as válvulas funcionando, e elas foram parametrizadas para que o sistema trabalhe dentro da NBR 12218. Mínima de 10 aqui e máxima de 50. Olha como eu interpreto esse gráfico. 10 metros de coluna d'água, todos os meus clientes, zero, ou seja, todos os meus clientes estão com pressão acima de 10. Entendi. Então, quer dizer, como a reta está aí na horizontal no zero, é que todos estão em 10. Ninguém está com pressão abaixo de 10 na rede. Então todos estão com a caixa d'água enchendo. Tá? Aí eu vou subindo 40, 60, 80, 100% dos meus clientes, ó, aqui é a pressão máxima aqui, ó, tá com 44, 45. Entendi. Está inclusive abaixo do que é o máximo recomendado pela norma. Então, isso aqui representa um sistema trabalhando bem equilibrado, porque, olha, se o 10 é o mínimo e 50 é o máximo, vamos pegar no meio aqui, 25 metros de coluna d'água, ó, 50%. Está com 50%. Tá. Né? Então, eu diria assim, né, você pode dizer que ele está bem, está equilibrado, é um sistema quase que perfeito. Perfeito seria se todo mundo estivesse recebendo só 10 metros de coluna d'água, porque daí ninguém ia ter sobrepressão. Mas dentro dessa situação onde eu tenho, né, eu vou voltar aqui, onde eu tenho, vou colocar as cotas, onde eu tenho uma variação de cotas bem grande, né? Certo. Tem aqui quase 50, 60 metros de coluna d'água, o meu sistema ficou equilibrado. Entendi. Então, o legal do EPANET é isso, você poder fazer testes, né, no seu sistema de distribuição, verificar como ele está funcionando, calibrar ele, e aí você colocar ele numa condição ótima. Tá? Quer dizer Desculpa, Eliseu, mas então quer dizer que antes de eu ir a campo e antes de eu fazer qualquer coisa, eu posso simular hidraulicamente aí no computador e aí ver o que vai acontecer antes de fazer uma intervenção. Seria isso, então? Exatamente. É aqui no simulador que você vai localizar o melhor local para você instalar uma válvula redutora de pressão ou uma válvula controladora de vazão. É no simulador que você vai poder verificar o ponto de operação de uma bomba, né? Fazer com que ela funcione fora do horário que a energia é mais cara. Então, no simulador você pode fazer vários testes, né, sem afetar o seu cliente, porque o cliente, se você for ficar fazendo teste, será que vai dar certo isso, vai dar certo aquilo outro, e aí o cara fica sem água, o seu 0800 fica louco. Então, você faz essa simulação e depois você vai em campo já com mais certeza. Quer dizer, aí você já tinha colocado as válvulas, essas 4 válvulas, mas aí, no caso, eu poderia ir colocando, falar, tá, vamos supor que eu não tivesse nenhuma válvula, aí eu vou colocando, coloco uma e vou vendo o que vai acontecendo, e aí depois eu concluo onde eu tenho que colocar as válvulas. Seria isso, então, né? Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Aqui, como eu estava querendo te mostrar um exemplo mais prático, né? Então eu já tenho uma solução, né? Mas é um jeito de você trabalhar aí no escritório sem ter que ficar lá no sol, né? Torrando os miolos, como a gente diz aqui na região. E colocando a válvula no lugar errado. Exatamente. Tá. Agora, eu queria que você tenha umas maneiras aí, alguns meios de construir esse sistema mais rapidamente, né? De desenhar essas redes. Então, é isso que eu queria que você mostrasse. Que dados que tem aí no EPANET das redes? Você tem os diâmetros das redes? O que você tem Sim. dados?
Eu vou mostrar aqui, ó. Então, quando a gente chega, vamos dar um zoomzinho aqui, né? A maneira como você constrói é através de nós e linhas, ou trechos, né, que a gente fala. Então, cada nó, ele é o que representa, por exemplo, uma curva, um T, uma cruzeta, uma redução, né? Então você tem a cota, pode ter o consumo, né? Então um modelo hidráulico é composto por nós, aonde você tem principalmente a cota, e por trechos, aonde você tem o comprimento, o diâmetro, a rugosidade, que é o que vai caracterizar o tipo de tubo, né? Se é PVC, se é PBA, né? E aí, ele com esses dados, depois, esses aqui já são os resultados, né? Você consegue ver quais são as vazões que estão ocorrendo no sistema. Uma coisa legal também do EPANET é que a variação, você pode ver essa variação ao longo do dia, né? Certo. Vou mostrar aqui, ó. Ele está mostrando para mim aqui, ó, como estaria variando a pressão conforme está passando o dia. Entendi. Assim como Você está mostrando ao longo das horas, então, essa pressão da água. exatamente, ao longo das horas. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó, só para ficar mais rápido. Então, ele vai... Então, esse valor que está alterando aí são as pressões na rede e ao longo, às 7 horas da manhã, estou vendo. Isso, exatamente. Quando todo mundo vai tomar banho de manhã cedo, eu vejo que a pressão diminuiu. E à noite, sei lá, de madrugada, eu vou conseguir ver que a pressão aumentou porque ninguém está usando a água. Exatamente. Assim como você pode ver também aqui as vazões, né, que estão passando, né? Então, quantos litros por segundo está passando e o sentido desse escoamento. E o sentido pode mudar conforme o consumo, aí, conforme a operação, né? Sim, sim, sim. E isso aqui, o EPANET, ele é um software onde você vem desenhando essas redes, né? Tá. Você tem que desenhar isso. Agora, já passando a bola para você, você tem que mostrar para mim uma maneira mais rápida de eu desenhar isso. Isso aí seria com um software de SIG, né? Mas o software de SIG tem que ser um SIG para saneamento. Eu acho que eu tenho eu posso mostrar alguma coisa aqui numa apresentação, num slide que eu tenho aqui. Esse slide aqui, Eliseu, ele mostra basicamente o que um software de mapeamento ele precisa ter. Aqui eu tenho um quarteirão, né, desenhado, e tenho aqui os trechos de rede. Então, essas linhas azuis, elas seriam essas redes, esses trechos que você mostrou aí no EPANET. E aqui eu tenho os nós da rede, que foi os nós que você mostrou lá, que tinha cota, tudo mais. E eu tenho aqui os ramais. Os ramais, eles são essas linhas aqui. Na ponta eu tenho um hidrômetro, né? Eu tenho um ponto aqui que é um hidrômetro que ele tem um consumo de água. Então, como funciona, né? Ou como o software SIG, ele deve funcionar para exportar aí os dados para fazer essa simulação que você mostrou. Eu preciso aqui nos nós saber as demandas de consumo, ou seja, no nó eu preciso saber quanto que está consumindo de água. E isso eu só vou saber se eu tiver uma integração do sistema comercial com o cadastro técnico. Então vamos ver, por exemplo, aqui em cima. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consumidores, né? E aqui eu tenho um exemplo, né, de um consumo médio nos últimos 6 meses de cada um. Então, esse consumidor, ele consome 10 metros cúbicos, médio nos 6 meses, esse 10, esse 20, um valor. Tem um consumidor aqui consumindo mais, 100 metros cúbicos.
Então, o que o software SIG tem que fazer? Ele tem que pegar, não basta eu pegar e cadastrar o consumidor com um pontinho onde ele está. Isso não vai adiantar muita coisa, porque, na verdade, eu preciso da demanda de consumo nesse nó aqui. Não adianta eu saber que cada um está consumindo tanto aqui. Eu preciso transpor essas demandas de consumo nesse nó aqui e nesse nó. Então, nesse caso aqui, o que o software SIG tem que fazer? Ele tem que unir o dado do cadastro técnico, tem o consumidor e o consumo, e somar, né? Ele tem que jogar todos esses consumos nesse trecho e somar. Então, 10 mais 10 mais 20 mais 100, somando tudo, eu tenho nesse trecho 180 metros cúbicos de demanda. Nesse outro, que tem um consumidor só, que hipoteticamente aqui está gastando em média 200 metros cúbicos, eu tenho que somar e também, no caso é um só, é 200, né? Então, somando isso daqui, eu vou dividir por 2 e jogar metade do consumo nesse nó e metade nesse. Então, aqui 200 por 2 dá 100, eu jogo nesse nó, e aqui eu tenho 180 por 2, 90. Então, é essa conta que tem que fazer. Ó. O software SIG tem que fazer isso. 180 por 2, 90, mais 200 por 2, 100, somando 190. Então, eu sei que nesse trecho aqui eu tenho 190. Claro, se eu tenho consumos aqui e aqui também, eu vou ter que somar isso e acumular nesse nó. E a mesma coisa acontece aqui. 180 por 2, como eu tenho zero aqui, não tenho nenhum consumidor, então é só 90. E faz a mesma coisa. E aí o software SIG, ele precisa exportar, né? Ele precisa só exportar esses dados. Então ele precisa exportar aqui o comprimento da rede, né? A demanda de consumo no nó, a cota no nó, e exportar esse arquivo no formato do EPANET, né? Para fazer a simulação hidráulica. É basicamente isso, né? Precisa ser alguma coisa simples que desenhe, que seja fácil de o usuário desenhar para exportar para isso que você mostrou aí. Porque senão tem que cadastrar tudo na mão, né, Eliseu? Sim, sim. Viu, mas como que você consegue saber o que cada consumidor está gastando ali? Você vai buscar em algum banco de dados? Então, eu acho que eu até tenho um slide aqui que eu posso mostrar isso daqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu já mostro. Isso você vai buscar num banco de dados comercial, né? Você precisa associar o cadastro técnico no cadastro comercial. Ela está mostrando aqui, ó. Eu tenho, deixa eu ampliar um pouquinho, ó. Eu tenho um banco de dados que no sistema de SIG eu salvo todos os mapas, né, as redes aqui. E eu tenho cadastrado aqui o número do consumidor, que é esse consumidorzinho aqui que eu estava mostrando, né? Então esse consumidor aqui eu tenho aqui cadastrado ele no banco de dados e ele tem o mesmo número que está aqui no banco comercial, porque toda empresa de saneamento ela tem um sistema comercial. Então, esse cadastro comercial tem que ligar aqui na localização do consumidor no mapa para eu poder pegar e distribuir essa demanda de consumo aqui no trecho da rede. Então, o que precisa fazer é isso, Eliseu. Eu tenho que ligar esse cadastro. Na hora que eu cadastro o ramalzinho aqui com a ligação, eu preciso ligar ele diretamente no comercial. Eu acho que deve ter uma tela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu devo ter uma tela mostrando de um exemplo, né, de software mostrando isso. Porque isso aí, Pinheiro, vai facilitar muito o trabalho, né? Se você tiver um software de SIG que já leve todas as informações para dentro do modelador hidráulico, o engenheiro que estiver analisando aquele sistema, ele já vai poder iniciar analisando o sistema, não tendo que desenhar tudo de novo, né? Porque ele vai exportar tudo com todos os dados. Então, na verdade, quando uma ligação nova vem para o sistema, né, ele cadastra lá no sistema comercial e aí logo em seguida, no mesmo dia, já desenha, é só clicar aqui na rede, desenha um ramalzinho, né? E aí quando ele está desenhando esse ramal, ele abre essa tela. O software SIG tem que abrir uma tela semelhante a essa, em que aí ele digita o número da matrícula, o endereço, o nome do consumidor, e ele acha, por exemplo, aqui nesse endereço ele achou 2 ligações.
Então aí ele liga, ele só clica aqui para ligar e ele faz a ligação aqui desses dois consumidores no ramal, né? É isso que tem que fazer. Tá certo. E aí você exporta isso já direto para o EPANET, né? Aí tem que, com um comando único, né? Eu pego e faço a exportação. Eu acredito que tem aqui um slide, aqui, ó. Aqui eu faço a exportação. E aí ele exporta para o EPANET e aí faz isso aí tudo que você mostrou. Ó. Ele exporta. Esse aqui é um arquivo EPANET. Ó. O software SIG tem que gerar um arquivo semelhante a esse, né? Tem alguns que já Sim. fazem direto dentro do software SIG mesmo, sem precisar exportar. E, e aí ele tem aqui a junção, as tubulações, tudo. O GeoSAM ele já faz isso, ele já exporta isso direto, né? E a pessoa já lê o arquivo e já pode sair simulando diretamente. Acho que é isso, Eliseu. Não, tá certo, Pinheiro. É interessante, né? Porque um software vai ajudando o outro e é com a utilização de várias ferramentas, né, que você consegue aí operar melhor o sistema, né? Aí fica mais fácil, né? Assim, o que eu sinto aí, que eu vejo aí conversando com você, com outras pessoas também, é que quando a pessoa faz a simulação no computador, ela, ela prevê, né? Em vez de fazer um trabalho do acaso da engenharia, né? De ficar colocando simulação ou caixa d'água, né? Com às vezes cota até errada, ela já faz a simulação e prevê tudo isso. Mas é isso. Eu acho Tá que foi certo. bom. A nossa primeira conversa, né? Tá indo bem, né? Acho que a gente pode fazer aí uma série de outras conversas sobre vários assuntos que a gente tem para Tá falar. certo. Eu sei que você tem bastante experiência nessa parte de saneamento, viaja aí o Brasil inteiro visitando as empresas de saneamento, né? Conhece a especialidade de cada uma aí, né? As diferenças, né? E os pontos em comum. Eu também tenho essa experiência aí na parte de cadastro, de rede, modelagem. Então a gente pode trocar muita ideia aí e acrescentar ao conhecimento aí de várias pessoas. Eu acho que quando eu te conheci, Eliseu, eu gostei porque você é uma pessoa muito entusiasmada aí com a matéria, né? E tem estudado bastante, eu também. Mas assim, a gente aprende sempre com os outros. Pelo menos eu falo assim por mim, né? Eu sempre aprendo com os outros, fazendo pesquisas na internet do que existe e principalmente visitando as empresas de saneamento, porque indo na rua, né? Saindo em campo que eu sinto que eu aprendo mais, né? O que eu conheço aí foi fruto aí de conversar com você e aí com várias outras empresas aí de saneamento. Mas muito obrigado. Tá certo, Pinheiro. Tenha uma boa noite. Um abraço, viu? Boa noite. Tchau, tchau. E até logo mais.